Hoje é dia 15 de outubro, dia do professor, da professora, e o Trilhas da Democracia segue dialogando sobre adoecimento físico e psíquico de docentes, só que agora no nível superior. Os convidados de hoje são 3 docentes da Universidade Federal de Pernambuco que atuam na Comissão de Humanização e Saúde Mental e Bem-Estar da Universidade Federal de Pernambuco. O professor do Departamento de Administração, Guilherme Moura, seja muito bem-vindo, Guilherme, é um prazer recebê-lo. E os professores do Departamento de Psicologia, Darlindo Ferreira e Rosinha Barbosa. Seja muito bem-vindo, Darlindo, seja muito bem-vinda, Rosinha. Guilherme e Darlindo participam pela primeira vez do Trilhas da Democracia, mas Rosinha participou fazendo uma discussão muito semelhante, só que fazendo a discussão sobre adoecimento de discentes, quando o programa ainda era gravado em estúdio, ou seja, num período pré-pandemia. Então, sejam muito bem-vindos. E eu começaria fazendo uma pergunta a vocês três. Gostaria que cada um expusesse a sua visão, o seu ponto de vista, sobre a seguinte questão. Muito se fala sobre a universidade como um espaço de afeto, um espaço de compartilhamento, não é? Um espaço quase idílico, né, de bem-estar, né? Com relações democráticas, pautadas no diálogo. A pergunta que eu faria a vocês é: em que medida isso condiz com a realidade, né? Com a realidade efetiva dos fatos, né? Porque, ao que me parece, a universidade é cada vez mais um espaço atravessado por diversas formas de violência, né? Violência que caracteriza a relação entre professores e alunos, caracteriza a relação entre professores, dentro dos departamentos, entre a gestão central e professores, né? Então, e que vai repercutir diretamente sobre o tema desse Trilhas da Democracia, que é adoecimento físico e psíquico de docentes. Então, como analisar essa realidade vivida dentro das instituições do ensino superior? Eu peço licença, Guilherme e Darlindo, e passo a palavra a Rosinha Barbosa para ser a primeira a responder essa pergunta. Por favor, Rosinha. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite de participar. Eu muito feliz, porque eu estou com meus companheiros também. Guilherme e Darlindo. Darlindo também Rosinha está com problema de conexão. Eu vou retirar. Então, Rosinha, assim, siga, por favor. Pronto. Por favor. Então, assim, eu queria falar que, na realidade, a universidade é a minha segunda casa. Eu entrei aqui com 25 anos, certo? Eu estou aqui há 45 anos. Então, não é pouca poiqueira, não. É muito tempo que eu estou aqui. Então, assim, é realmente uma segunda casa, porque aqui é um espaço de acolhimento. Aqui tem diversos trabalhos de acolhimento, não é? Diversas organizações. Inclusive, o primeiro trabalho da comissão da gente foi fazer isso, mostrar os trabalhos que existiam aqui, que as pessoas nem sabem. Agora, por outro lado, existe também um movimento de violência, né, em relação aos professores, aos técnicos e aos estudantes. Sim, muito bem lembrado, Rosinha. Muito bem lembrado. Eu esqueci, peço desculpas. Um dos elementos constituintes da universidade, que são exatamente os técnicos administrativos.
Mas eu não estou querendo criticar, não, eu estou só dizendo que existe realmente. É um lugar, é um espaço de acolhimento. Quando eu entrei na universidade, foi uma das maiores alegrias da minha vida. Assim, eu estar na universidade, mas não era porque tinha passado no vestibular, era o espaço de participação e de acolhimento que a gente tinha, foi muito bom. Né, com as pessoas aqui. Eu marcava até dia de sábado para ir para a universidade estudar, de tanto que e ainda hoje eu gosto muito. Né? Eu vou me aposentar e vou continuar na universidade, porque é a minha segunda casa. Então, assim, o que eu acho que a gente pode fazer, e acho que esse trabalho que você está fazendo, isso pode remeter a isso, incentivar isso, é um movimento, né, de a gente dirimir algumas violências que existem em relação aos docentes, aos técnicos e aos estudantes. Então, eu acho que... Então, em relação aos docentes, o que é que diferencia um docente de nível superior? Então, a gente tem as mesmas obrigações de que os docentes do nível fundamental, do nível médio. Então, é que além da gente dar aula, da gente fazer avaliações, não é? A gente tem algumas obrigações que são muito violentas. Então, por exemplo, é exigido pela CAPES, pelos órgãos, alguns órgãos assim, que realmente que é uma violência, porque além da gente fazer todas as atividades, de dar aula, de fazer orientação, não é? De fazer supervisão dos trabalhos, a gente precisa fazer uma publicação em livros, em artigos, né? E não é coisa fácil. A gente faz muitas coisas, a gente tem muitas atividades. Então, é como se ficasse uma discriminação entre docentes que conseguem publicar e outros que não conseguem. Como existia, né, quando eu entrei, não tinha esse negócio de doutor, pós-doutor, mestre, não. Todo mundo estava... Né, lá em psicologia mesmo só tinha o mestrado, não tinha doutorado. Em diversos locais também não tinha, e a gente tudinho funcionava. Aí depois começou, não, tem que ter isso. Então, assim, são algumas exigências que estão sendo impostas. Então, por exemplo, o número de suicídio em estudantes universitários é alarmante, devido às cobranças que são feitas. E eles estão se adaptando para esse novo lugar de vida. E também se exige muito, né, dos docentes, dos técnicos, que fica essa comparação. O técnico é um profissional que está ali, que faz trabalhos excelentes. Então, a gente cuida, os técnicos, os professores, nós cuidamos uns dos outros. E é isso que é importante. Então, o que eu acho que seria importante é a gente ressignificar o lugar da gente como um lugar, a universidade ser um lugar de afeto, não é? De solidariedade, de apoio, de dar as mãos. Isso é que eu acho que é importante. E foi toda a história da comissão de humanização, né, que se baseava muito nisso, porque como eu era do SPA e era do projeto de prevenção ao suicídio, eu recebia muitos estudantes de alguns professores e professoras que estavam debilitados emocionalmente de tantas exigências da academia. Rosinha, Então, sim, meu bem. Eu gostaria de acrescentar uma informação que é importante, né? Que você é coordenadora do Programa de Promoção da Resiliência e Prevenção do Suicídio e do Serviço de Psicologia Aplicada. Eu gostaria de passar a palavra agora a Guilherme. Guilherme, Rosinha chama atenção para um fato
que são as hierarquias que se constroem dentro da universidade, muito em função do atendimento ou não de determinadas exigências por parte dos órgãos de fomento à pesquisa, de avaliação, da pós-graduação, e que essa hierarquia acaba se constituindo como uma forma de violência, à medida em que cria uma separação, uma distinção entre docentes que produzem e docentes que não produzem, né? E restringindo a ideia de produção, a produção acadêmica, seja de artigos, de livros, né? Por exemplo, a extensão universitária, que eu valorizo muito, né, e valorizo cada vez mais, o Trilhas da Democracia é um projeto de extensão universitária da UFPE, é tratado de maneira, né, escanteada, né, menor, mas é menor. Na base dessa hierarquia. Guilherme, isso que Rosinha chama a atenção, como é que você percebe no cotidiano da universidade, como é que você percebe no cotidiano da comissão que atualmente é presidida por você? Por favor, Guilherme. Obrigado, Marco. Obrigado, antes de tudo, pelo convite, né? É uma honra participar do Trilha da Democracia, um programa que eu acompanho já há algum tempo e, enfim, a gente aqui está conectado por um conjunto de ações e de visões de mundo que são particularmente significativas, né, sobre esse tema. Isso é muito interessante, porque, começando um pouco da tua pergunta inicial, sobre o espaço de afeto, né, ou espaço de violência, a gente pode pensar que, se por um lado nós aqui estamos aglutinados por uma energia do afeto, essa comissão surge a partir disso, e eu vou falar um pouco dessa história já já. Por outro lado, a gente não pode negar que a estrutura social da universidade, ela é fundamentalmente uma estrutura violenta, né? Essa estrutura violenta, ela tem várias causas. Na realidade, aqueles que entram na universidade, claro, a universidade é uma representação social da cidade, do mundo, né? Então, essa violência já chega com seus sujeitos. Todos aqueles que entram na universidade não entram tábulas rasas, claro. Então, essa violência já é do ambiente social. Por outro lado, a universidade intensifica alguns aspectos dessa violência, né? E aí tem a ver um pouco com essas hierarquizações egóicas, né, que você agora mencionou. Mas eu quero dizer assim, isso não traz necessariamente uma contradição, né? Vamos trazer uma visão do budismo. O nirvana e o samsara, eles acontecem ao mesmo tempo. É a posição de mente que vai definindo, né? Isso quer dizer o seguinte, que eu, que venho da iniciativa privada há alguns anos, eu estou na universidade há 17 anos, mas antes disso eu trabalhei quase 10 anos na iniciativa privada, e, assim como Rosinha, a minha relação com a universidade é profundamente afetiva. Eu não troco a universidade por nenhum lugar para trabalhar. Inclusive, com salários muito melhores, eu não trocaria. E isso porque o sentido que a universidade traz para a minha vida e para a vida de muitas pessoas é um sentido de profunda possibilidade de transformação na vida das pessoas. Então, para mim, a universidade é o espaço da autonomia, em que eu faço escolhas. Eu tenho o poder, e aí é uma posição que o professor tem particularmente vantagem nesse sentido, né? O técnico não tem muito essa possibilidade, e o aluno muito menos, mas o professor ele se move dentro dessa estrutura, fazendo escolhas relativamente autônomas, embora muitos desses professores sejam sugados por essa cultura coletiva, né, por essa ideia de que eu devo entrar nesse mainstream, né? Então, quando eu entrei na universidade, eu fui sugado inicialmente para a pós-graduação, e no programa que eu fazia parte, eu virava para os colegas e dizia, eu já entendi o ônus de fazer parte disso aqui. Qual é o bônus mesmo? E ninguém nunca conseguiu me explicar. O bônus, assim, não, é status. Aí eu disse, não, eu estou bastante bem resolvido comigo mesmo,
para precisar disso para, né? Enfim. Não, diga outra coisa. Se a gente não tiver na pós-graduação, a gente não progride. Mentira, isso é um mito, né? A gente progride sim, porque a gente tem várias formas de produção. E aí tem a ver com o que você falou, Marco. A prevalência da produção acadêmica chega a ser uma coisa doentia, né? E aí, não, isso também não é, vai diga outra. E aí, não, isso aqui não. E aí eu saí da pós-graduação porque não tinha bônus, só tinha ônus, não é? O ônus de uma convivência muito difícil, não exclusiva daquele programa, onde concentram essas estruturas de violência ainda mais. Muito bem, então, a universidade não é exatamente o lugar do afeto, mas também é. Também é, né? Essas coisas não são dicotômicas, essas coisas acontecem de modo autopoético, né? Elas estão acontecendo ao mesmo tempo e sem serem lineares. Os afetos, às vezes, podem ser adoecedores também. Então, mas a gente não pode negar, sabe, Marco? Quando você trata o tema desse encontro tão importante, a gente não pode negar que o adoecimento, ele, muitas vezes, surge dessas estruturas de violência, tanto por parte de docentes, quanto por parte de discentes e de toda a comunidade, os servidores, aqueles funcionários terceirizados, né? A comunidade acadêmica da UFPE, nós estamos falando de mais de 40 mil pessoas. Poucas cidades no Brasil têm esse tamanho, né? Então, a gente tem uma estrutura complexa, alunos com todos os tipos de perfis socioeconômicos, culturais, étnicos, né? Ideológicos. Então, a universidade, ela surge dessa construção, dessa constituição altamente complexa e, ao mesmo tempo, é incrível como a gente funciona. Quer dizer, eu fico pensando, às vezes, é um milagre, né? Então, enfim, tem várias coisas que a gente pode falar na sequência, eu não vou falar tanto agora nessa sua primeira pergunta, a gente pode aprofundar algum desses itens, mas essa estruturação hierárquica, você trouxe o tema da extensão, que seria parte da minha resposta, ela é adoecedora, porque muitos professores, a própria violência, né, Marco, ela surge na própria docência. A gente teria assunto aqui para falar muitos programas, na verdade, né? A própria perspectiva instrucionista de ensino tradicional, ela já é violenta. Então, eu pressuponho que o aluno tem que ouvir aquilo que eu tenho que dizer e depois reproduzir em forma de avaliação, às vezes de maneira absurdamente idêntica ao que eu disse, ou que está no livro, que é somente uma referência. O livro, o manual da disciplina, ele existe para ser contestado, inclusive. Ele é só uma referência a priori. Então, veja, isso já é uma violência. A concepção de ensino instrucionista, que para Maturana e Varela é uma inviabilidade biológica, e para Paulo Freire a gente chamaria do ensino bancário, e para muitas outros autores a gente poderia citar agora, como uma forma de violência. Uma forma de violência. Então, a violência surge na sala de aula, às vezes não é intencional por parte do professor, ele está armadilhado nessa concepção, às vezes é a necessidade de poder, né, de domínio, por questões internas também muito mal resolvidas, e aí nós temos sofredores gerando sofrimento. Nós temos alguns psicopatas na universidade, me permita dizer isso, nós temos alguns psicopatas, né, e a universidade falha historicamente em não conseguir proteger a comunidade desses psicopatas, não é? Dessas pessoas que elas geram sofrimento como um modo de vida psicológico. E aí eu não vou entrar muito no perfil psicológico, que é a praia de Darlindo e de Rosinha. Mas é óbvio, eu já lidei com colegas que fazem aluno chorar e ele não tem nenhuma reação fisiológica, ele está ali totalmente alheio ao sofrimento. Então, nós temos isso também. Historicamente, a universidade falha, mas existe uma coisa que eu digo sempre, eu detesto o bonzinho, né? O bonzinho, ele é pior, né? Porque vamos ajeitar, vamos deixar para lá, e você tem alguém sendo vitimado, né? Que deveria ser protegido. Então, a gente tem essa estrutura, né, do psicopata, do causador de sofrimento, mas temos também professores que estão em sofrimento e que, às vezes, produzem sofrimento a partir do seu sofrimento. E tem professores que estão também sendo vitimados
por colegas, assim como temos discentes, vitimando discentes, né? Eu faço parte também da Comissão de Convivência Discente, da PROAIS, a gente julga denúncias de vários tipos envolvendo discentes. Nós temos alunos produzindo violência, uns com os outros, e às vezes contra docentes, embora a estrutura fundamental de violência da universidade, ela parte da docência e da gestão, né? Ela é estrutural, e ela vitimiza quase sempre aquele que está na posição mais frágil, né? Que é o discente, o servidor técnico, por uma questão dessa estrutura hierárquica, e às vezes o terceirizado, né? A gente pode falar mais depois, deixa eu passar a palavra. Darlindo, eu queria que tu respondesse a mesma pergunta, por favor, mas queria que você indicasse qual é o perfil, quais são as características desse tipo de docente que Guilherme acaba de indicar, o docente psicopata que faz sofrer, né? Faz sofrer discentes, faz sofrer colegas docentes e que acaba sendo responsável pela produção e reprodução do sofrimento psíquico. Por favor, Darlindo. Ok. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. Como você falou, Marco, é a primeira vez que eu estou aqui. E o prazer, né, de estar com colegas tão importantes, tão bem preparados como o Guilherme e Rosinha. Então, estar aqui realmente não é retórica, é verdade, é um prazer muito grande estar pensando aqui com vocês. Marco, veja só, eu vou tentar chegar a responder essa tua questão, mas rapidamente eu queria fazer um contexto um pouco maior, mais histórico, para poder... Eu estava ouvindo vocês e tem várias possibilidades de entrar e analisar. Mas eu estava me perguntando aqui, sabe, Marco, assim, afinal, qual é o papel da universidade hoje em dia? Né? Qual é? Em tempos pós-modernos, em tempos de inteligência artificial, em tecnologia de última geração, qual é o papel da universidade? E muitas pessoas têm pensado sobre isso, e muitas pessoas têm se preocupado com isso. Queria até aproveitar logo, para não me esquecer depois, que nós fazemos parte da organização do 3º Congresso Nacional de Cuidar da Vida no Ambiente Acadêmico, que vai acontecer agora no próximo mês. Está aparecendo agora, Darlindo, está aparecendo agora o... Ótimo. Do isso, pode dar entrada. E acessar. Isso. Vai acontecer do dia 16 de novembro ao dia 18 de novembro, porque essa realidade sobre violência, sobre a necessidade do cuidado na universidade brasileira, ela é geral, ela não é de uma universidade X, Y, Z. Então, a gente fica se perguntando, né? Afinal, qual o papel dessa universidade hoje? É uma universidade que está comprometida com a questão da cidadania, do sujeito social, ou é uma universidade que está cada vez mais atrelada a uma produção de capital intelectual para o mercado de trabalho? Eu queria voltar só um pouquinho para a gente pensar o seguinte. Veja, a universidade é um lugar de disputa. Sempre foi. Se a gente for pensar no início, as primeiras universidades, né, a universidade ela não nasce em qualquer lugar. Ela nasce com a proposta de produzir conhecimento, e ela sempre teve, de alguma maneira, do lado da elite do poder, né, inicialmente do poder religioso, e a partir da modernidade, fazendo esse recorte, né, a partir de todo o movimento, né, que a gente, enfim, não vale a pena a gente entrar aqui, do movimento iluminista, né, enfim, produção industrial, etc., etc., a universidade ela passa a ser o centro de referência de produção de conhecimento, como quase o exclusivo local de produção de conhecimento. E conhecimento é poder. Conhecimento é poder, né? Não por acaso os países mais desenvolvidos economicamente, né, numa perspectiva liberal, enfim, são os países que detêm as melhores universidades do mundo. Só para acrescentar, Darlindo, só para acrescentar e concordar contigo, né?
da minha posição gramsciana, a universidade é um aparelho privado de hegemonia, né? É um espaço de luta em torno de valores, né? Então, Exatamente. Por si, é um espaço de conflito. Não é? Sim, o tempo todo. Espaço de disputa de discurso, espaço de disputa de visão de homem, de mundo, espaço de conhecimento e produção de bens e consumo e capital, né? A universidade moderna, ela se caracterizou, sobretudo, a partir disso aí. Mas tem uma dimensão que eu chamaria, não sei se é exatamente esse nome, do capital simbólico da universidade, né? A universidade, ela é regida muito por simbolismo, né? O professor universitário, talvez o tema que a gente está falando aqui, era e ainda é um sujeito revestido de um suposto saber e, obviamente, de um suposto poder, né? Como disse Guilherme, né? O bônus a gente fica tentando descobrir qual é, mas tem uma dimensão simbólica nisso aí, né? Fulano é doutor, fulano de tal, que produz e etc, etc. Bem, eu imagino que, assim como Guilherme e Rosinha, a universidade, ela nunca deixou de ser o espaço de encontro. Porque o que a gente está produzindo, esse conhecimento tá mais kantiano, abstrato, de um sujeito puro, na verdade a gente está produzindo sujeitos sociais, a gente está produzindo cidadania, a gente está produzindo civilidade. E essa civilidade, esse mundo civilizado que a gente produz, sobretudo a universidade como esteio desse processo, me parece que ele está em crise. A universidade está em crise. Dito isso, a gente vai fazer uma breve análise da universidade brasileira. Além dela ser muito recente, as universidades mais antigas têm pouco mais de 100 anos, aqui no Brasil, 100 anos. Além dela ser muito recente, ela nunca foi, na verdade, posso estar sendo radical, mas já peço desculpas antecipadamente, algo que se diga de uma preocupação de modelo de Estado. É muito mais uma preocupação do modelo de governo. Então, alguns governos se investem na universidade, se investem no conhecimento, e você foi ver que a popularização ou a democratização da universidade é algo absolutamente recente, de alguns 20 e poucos anos para cá. A universidade, sobretudo a universidade pública, ela era para poucos, para pouquíssimos, e para certamente manter uma certa hegemonia de conhecimento e do status e do poder. Mas eu vejo a universidade como um espaço de encontro, e todo encontro, ele sempre é um encontro, se assim a gente pode dividir, cognitivo e, ao mesmo tempo, afetivo, e são a partir desses afetos e desses encontros que a gente produz inúmeras possibilidades de conhecimento. Não só conhecimento acadêmico, estrito sensu, aquele que a gente escreve, produz, etc, etc, mas conhecimento de vida, sabedoria, retorno à sociedade, né? Voltar à sociedade aquilo que a sociedade, de alguma maneira, investe. Tem um autor que, já faz algum tempinho que esse cara escreveu, chama-se Ulrich Becker, que ele fala da sociedade de risco. Ele vem denunciando que essa sociedade de risco é uma sociedade que não sabe lidar com a incerteza. É uma sociedade que não sabe lidar com o conhecimento que é produzido em alta velocidade, em alta intensidade. Então, de alguma maneira, posso estar enganado, mas parece que nesse modelo de universidade moderna nós estamos, de certa maneira, anacrônicos, porque algumas metodologias de ensino e alguns modos de funcionamento ainda é muito fragmentado, departamentalizado, estruturalmente hierarquizado. E a universidade, ela deveria ou poderia ser a ponta de lança de processos transformadores da sociedade. E ao passo que, numa sociedade tão desigual como a nossa, ela termina sendo algo anacrônico que precisa se reestruturar. E aí você fez referência, não sei se a gente vai falar um pouco mais à frente, mas o último governo foi algo realmente desastroso, há um desinvestimento financeiro, intelectual, de toda a ordem à universidade. Pelo contrário, a universidade passou a ser
lugar de busca, lugar de perseguição, de uma série de coisas nesse sentido, houve um retrocesso. Nos últimos anos, o investimento na área de assistente estudantil na universidade se reduziu quase a zero. Há uma sobreposição de trabalho, como a Rosinha muito bem colocou. Nós somos professores, pesquisadores, trabalhamos na parte administrativa, nós fazemos vários tipos de trabalhos que são da docência, mas em que alguns outros modelos de universidade não acontece assim. Então, eu penso que a universidade no Brasil ela está em crise, o modelo de universidade ela está em crise, e enquanto modelo de universidade ela produz também espaços de produção e reprodução de relações violentas. Relações essas em que o status quo dessas estruturas já estabelecidas, eles terminam por, de alguma maneira, como é que eu vou dizer, perpetuar, né, uma posição de violência. Então, realmente, eu não sei se vocês concordam comigo, Guilherme, Rosinha, mas eu acho que a universidade ela termina gerando, né, Guilherme, a isso que você chamou de psicopata, chegando já nessa questão da psicopatia, mas termina gerando modelos de relações tanto dentro da universidade como da universidade com a sociedade, em que esse certo narcisismo, esse certo modelo de imposição de poder, ele termina se perpetuando. Então, eu penso que a raiz do problema, se existe a raiz do problema, é uma concepção mesmo do que a gente entende por universidade, do que a gente entende por estrutura de universidade e o que a gente entende de produção de conhecimento. A produção de conhecimento não pode ou não deveria ser só e somente só para o capital, para o mercado de trabalho, mas um conhecimento que levasse em consideração as diferenças culturais, levasse em consideração as desigualdades sociais em que a gente vive e que fosse um conhecimento realmente comprometido com o avanço social do país. A universidade, eu vejo, só para encerrar, como um dispositivo de Estado. A universidade não pode ser pensada como meramente um dispositivo de governos, mas um dispositivo de Estado. E sendo um dispositivo de Estado, ela está atrelado a um modelo de país, a um planejamento de país que a gente quer daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Mas esse desmantelamento, digamos assim, histórico-social, ele fala muito da nossa própria história política e social do Brasil. Então, professores hoje, de maneira geral, estão adoecidos pelo excesso de carga de trabalho, pelas dificuldades institucionais de modelos muito fragmentados de universidade e por ainda buscar, muitas vezes, nesse status quo, talvez os últimos resquícios de produção de sentido para a sua própria vida. Então, a reprodução de violência termina sendo, ao mesmo tempo, um grito de socorro e, ao mesmo tempo, uma perpetuação de uma violência que ele recebe em diversas ordens e diversas dimensões. De maneira geral, é isso. Eu não sei se eu consegui ser muito claro, mas eu vejo essa relação entre a história da universidade brasileira, os modelos de produção do conhecimento e os modos de subjetividade que assim se instalam dentro dessas relações nas universidades. É isso. Rosinha. Oi, meu bem. Eu acabei ficando rosa, tive que sair e voltei agora. Não sei se vocês perceberam, mas ficou rosa aqui a minha tela. E eu estou com um problema no áudio. Mas, Rosinha, que tipo de subjetividade é essa? Eu não entendi a sua pergunta. Você pode repetir? Que tipo? Estou fazendo... Vocês me ouvem? Tá um pouco eu não entendi. Vocês me ouvem? Ouça, agora faça devagar a pergunta. Então, que tipo de subjetividade é essa que caracteriza essa relação existente entre docentes
docentes técnicos, e que acaba gerando adoecimento e sofrimento psíquico? Olhe, meu querido, eu acho que essa pergunta é uma pergunta assim, bem complexa, né? E eu sou incapaz de responder. O pessoal vai responder depois comigo também. Agora, eu acho que uma das coisas fundamentais, né, é a subjetividade do medo, da violência, certo? Então, das perdas. Paulo Freire falava um termo que ele dizia amorosidade. Então, o que é preciso para a gente estabelecer, construir relações interpessoais e intrapessoais positivas e duradouras? É a amorosidade, que contém todos esses elementos que a gente tenta fazer na construção das disciplinas que a gente dá, na construção da universidade, na construção de um país, de uma cidade, que é a amorosidade, essa entrega ao acolhimento, essa entrega à partilha, às trocas, é ver o outro igual a você. Você pode ter mais conhecimento, mas ele tem outras coisas que você, ou ela tem outras coisas que você não tem. Então, é esse dar as mãos que a gente precisa. Essa partilha literal, né, de emoção, de motivação, nessa construção das relações. Então, eu acredito que quando você vai se afirmar prejudicando outra pessoa, você é um perdedor já, porque você tem que derrubar o outro para sobressair. Então, assim, eu acho que precisa essa viagem da gente. Eu acho que é muito importante essa viagem da gente, da importância do outro na nossa vida. Nós somos essa construção coletiva, cada um de nós. Então, nós somos a nossa interioridade, né? Mas construída a partir de todos os outros que permeiam a nossa vida. Dos pais, dos tios, dos avós, dos amigos. Então, eu acho que é muito importante a gente se desvencilhar desse medo que a gente tem, de estar no mundo, né? E a gente tentar expandir, né, essa amorosidade, esse cuidado que Leonardo Boff fala muito, que essas práticas de cuidado, como esse congresso agora que vai ter, né, como é importante esse cuidado. Quando você tem pessoas que são tão competentes, mas que elas estão tão humilhadas, tão escorraçadas com tanta violência. Então, o que eu acho que era importante era a gente falar sobre isso. Era a gente falar. Porque, como o Guilherme falou, um professor, né, ver o aluno chorando diante de uma situação e ele não se comove, ele fica estático, não é? Como ele falou, em psicopatas. Então, tem muita doença também. Então, a universidade é um lugar realmente de acolhimento, de cuidado, mas também é um lugar de muita violência. E enquanto a gente não falar sobre isso, da importância desse cuidado com o outro e consigo, né? Eu acho que é importante que a gente... Não, voltou, Rosinha. É porque... Não, é importante que a gente fale sobre isso. Guilherme, eu queria aproveitar essa referência que Rosinha fez à subjetividade do medo. São várias as minhas recordações, lembranças, até o momento presente, né?
de discentes que, quando se aproxima, por exemplo, a apresentação do seminário, ou no dia da apresentação do seminário, me procuram para dizer que não vão conseguir apresentar, que estão em meio a uma crise de ansiedade, ou seja, que tem medo de entrar em sala de aula, medo de se expor, mas também professores, né? Relatos diretos ou indiretos que chegam até mim, vocês devem receber esses relatos de maneira muito mais frequente, de docentes com medo de entrar em sala de aula. Que realidade é essa? E aí eu gostaria de aproveitar a ocasião, à medida em que você for respondendo isso, que você dissesse quais são as linhas de ação da comissão que você preside, exatamente para lidar com essa situação do medo, dessa subjetividade do medo que leva discentes e docentes a terem medo de entrar nesse espaço, que é o nosso espaço, que é o espaço da sala de aula. Por favor, Guilherme. Como a gente está ouvindo até agora, né, muito bem, Darlindo e Rosinha, Marco, e você provocando isso também, a gente percebe que a gente está tratando de um tema muito complexo e como qualquer tema complexo, ele não tem uma resposta só, e muito menos uma causalidade única, né? Se a gente tentar simplificar as causalidades, a gente vai simplicizar aquilo que é complexo. Mas tem algumas questões importantes para nortear, né? Darlindo fala, por exemplo, da concepção de universidade, do sentido, né, da universidade. Essa é uma questão grave. E aí, trazendo o que você falou, eu já ia nessa fala começar a falar um pouco de prevenção, né? E isso prevenção tem a ver com o sentido dessa comissão. A subjetividade do medo, né, Marco, é a história de uma sociedade do medo. Né? O medo, ele é filho da violência, ao mesmo tempo ele é pai da violência junto, né? De novo, autopoiese, né? Não existe linearidade nisso. Às vezes a violência vem do medo, às vezes o medo vem de uma ameaça que não existe também. Quer dizer, não existe, mas existe no campo subjetivo do indivíduo. Então, você tem, portanto, essa estrutura que é intensificada na universidade, pela lógica institucionista, volto a falar disso, né? A lógica de ensino institucionista ou bancário reforça isso, né? Uma certa glamorização da violência também é uma coisa muito ruim. E, claro, tudo intensificado pela pandemia, tudo intensificado pelo governo Bolsonaro, que quando já estava definido como eleito, eu já via pessoas correndo de medo, né? No WhatsApp, pessoas falavam comigo que não sabiam o que fazer ante a eleição, né? Naquele momento crucial que todos nós vivemos. E aí vem a pandemia, vem um governo que só não foi pior porque foi incompetente na capacidade de fazer perversidade. Nós damos graças a Deus por eles não terem conseguido agir com a inteligência instrumental de causar mais dano. Então, a gente vem em um contexto de intensificação do medo, né? A pandemia novamente. E aí, pegando isso, de onde é que vem a existência da Comissão Bem-Estar UFPE? A gente surge em 2020, não é? Mas antecipadamente a isso já havia uma parte do grupo, a professora Rosinha faz parte desse grupo, junto com outros professores da universidade, que começaram algumas ações no CAC, no Cefit, no Centro de Educação já tínhamos ações bastante importantes na área do acolhimento, com o Laboratório de Acolhimento do Centro de Educação, LACE, o próprio PRPS da professora Rosinha, que é um programa antigo, o SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, também a professora Rosinha e o professor Darlindo estão lá. Já havia um movimento de aglutinar professores e servidores em geral que faziam ação de promoção de bem-estar, de prevenção ao suicídio, de prevenção ao adoecimento psíquico, de prevenção ao sofrimento emocional, né? Então, essas pessoas estavam agindo, eu, desde 2018, oferecendo uma metodologia internacional chamada Cultivate Emotional Balance,
ministrando esse curso, que é um curso de educação emocional, que tem trazido resultados muito impressionantes, assim, já ministrei 8 turmas na Universidade Federal de Pernambuco. Então, professor Marcelo Pelizoli, que trabalha lá no Cefis também, com outras temáticas ligadas a esse tema, e mais outros colegas que, de repente, nós dissemos, quem são essas pessoas que estão fazendo isso e não se conhecem? E aí a gente se aproximou, no primeiro momento, e formamos essa comissão. Em 2020, fizemos uma cartografia das ações de bem-estar dentro da universidade, tivemos um evento no CCSA, na verdade, 2019, né, no finalzinho de 2019. Qualquer coisa me corrija, viu, Rosinha? E a gente fez um evento no CCSA de dia inteiro, convidando pessoas que estavam promovendo ações de bem-estar por todo o campus, e tivemos mais de 20 ações apresentadas. Foi um momento muito interessante da gente se ver, e aí volto à pergunta original, Marco, da gente se ver como um grupo que se move pela produção do afeto, né? O afeto aí no sentido do que Maturana fala. Maturana define a biologia do amor como assim, eu reconheço o outro como legítimo na relação. Isso é amor para a biologia do conhecer. Eu reconheço o outro como legítimo na relação. Né? Então, é isso. Não estamos falando de amor romântico, não estamos falando de expressões eros, nem ágape, nada disso. É assim, o outro é legítimo ao estar comigo na relação. Né? Então, esse grupo, ele surge se reconhecendo como um grupo que não se move para o combate da violência, mas reconhece a violência como um processo de adoecimento. Mas a nossa perspectiva, ela não é prioritariamente sobre a violência, né? Ela é sobre a promoção, a prevenção, a promoção de saúde. Saúde no sentido muito amplo. Então, a gente se juntou como grupo, veio a pandemia, esse grupo pequeno, 4 ou 5 professores, foi avançando nas ações que nós julgávamos importantes. Depois esse grupo cresceu, Darlene faz parte desse grupo, nós temos hoje umas 9 ou 10 pessoas que fazem parte dessa comissão, todas pessoas que promovem algum tipo de ação de promoção do bem-estar, e aí a gente foi encontrando algumas ações prioritárias. O que a gente está fazendo hoje, Marco? Muito importante. Além das ações individuais, Darlene continua no SPA, Rosinha no PRPS no SPA, eu continuo oferecendo o CIBI, mas a gente está implantando, nesse momento, um espaço de acolhimento no CCSA. A gente é uma comissão que surgiu espontaneamente, a gente tem uma portaria que foi dada pela reitoria. Guilherme, Não. Só para CCSA, é o Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Pernambuco. Isso. Eu imagino, e seria só para complementar, Guilherme, que Darlindo, na sequência, também indicasse referências, quer dizer, o programa é veiculado nacionalmente, né? A quem poderia se reportar o que existe de parecido, de semelhante, como centro de acolhimento em outras instituições. Mas, por favor, Guilherme. Pronto, eu vou fechar para poder Darlindo ter mais espaço. Então, veja, esse espaço de acolhimento, nós somos uma comissão que surge espontaneamente, como eu falei, ela surge a partir dessa capilarização, né, como uma mandala que se forma. A gente tem uma portaria que oficializa a nossa existência, mas a nossa ação parte da gente. O CCSA nos acolheu, né, esse centro que você falou, obrigado por traduzir aí o jargão. A diretoria nos acolheu e nós estamos implantando esse espaço, estamos em conversação com o pessoal do Centro de Ciências da Saúde, lá tem um movimento que está surgindo também a partir do NEAP, do Núcleo de Estudos e Apoio Pedagógico, que é uma estrutura de técnicos administrativos que está começando a construir acolhimento lá e nos convidou para nós atuarmos juntos. Estamos tentando fazer um espaço também de acolhimento no CAC. Então, essa estrutura de acolhimento, e aí Darlene vai poder falar bem do que significa, porque isso tem uma confusão, as pessoas dizem, vocês são psicólogos. Não, a escuta acolhedora não é trabalho clínico de psicólogo, né? Eu vou deixa para Darlene. Então, as nossas ações, sabe, Marco, principalmente da comissão, o objetivo principal é a gente, de certa forma, capilarizar, potencializar
ações que estão acontecendo. Nós não somos exatamente executores, a não ser de processos que a gente quer implantar para que dali brote. Né? O LACE, por exemplo, o Laboratório de Acolhimento do Centro de Educação, está nos apadrinhando lá no CCSA para que a gente comece a funcionar tendo eles como referência. Então, a Comissão Bem-Estar, o propósito dela é aglutinar ações e capilarizar e potencializar ações nesse campo da prevenção. Então, eu queria enfatizar isso, né? A Rosinha falou bem, a gente tem a violência, a gente não vai perder isso de vista, porque isso é fundamental, mas o nosso movimento também, ele é de prevenir, de criar condições, de educar as pessoas para que elas sofram menos também, né? Para que elas criem condições de mais saúde emocional. Darlindo, você tem atuação em prática clínica institucional. Eu gostaria que nessa reta final do programa, de maneira um pouco pragmática, né, fosse indicado, em primeiro lugar, como identificar isso, tanto para discentes, quanto para docentes, quanto para técnicos, né, que formam a universidade, né? Como identificar um agente de perversão? Como identificar uma prática de perversão, um sujeito de perversão? Como identificar esse psicopata que acaba produzindo medo, produzindo sofrimento, produzindo violência em outros sujeitos que compõem a universidade? E quais são os canais existentes para gritar, para se expressar, se você quiser, para denunciar tal prática, buscar apoio? Acho que o Guilherme já deu algumas pistas, mas eu gostaria de te ouvir agora, Darlindo, nessa reta final do programa. Por favor. Ok. É interessante, eu volto a convidar todos a dar uma olhada nesse congresso e a participar, porque essa não é uma realidade só da UFPE. Como o Guilherme colocou, a UFPE ela tem em torno de 40 mil pessoas, uma comunidade de 40 mil pessoas, são 3 campings, aqui em Recife, em Vitória de Santo Antão e em Caruaru, e o que a gente percebe é que em todas as universidades que a gente conversa, esse congresso está me dando essa oportunidade, acontece aqui na UFPE também. Existem muitas coisas, porém, essas coisas são fragmentadas. Muitas pessoas, muitas iniciativas da universidade não são conhecidas nem mesmo dentro da própria universidade. Eu queria deixar aqui uma coisa muito legal que a Universidade Federal está fazendo. Existe um grupo de trabalho, que inclusive alguns de nós fazemos parte, que é um grupo de trabalho de saúde mental, está sendo produzido, eu acredito que em breve vai sair uma política institucional de saúde mental da UFPE, um trabalho consistente, um trabalho muito interessante que está sendo feito, né? Mas a gente pode trazer outros exemplos. Lá na Univasf, a professora Shirley Macedo, ela coordena o NUCEL, o Núcleo de Apoio ao Estudante Universitário do Semiárido. A Univasf são 5 campings e ela vai visitando e fazendo ações de prevenção e promoção de saúde nesses campos. Mas, respondendo pragmaticamente ao que você me perguntou, Marco, é relativamente simples. Quando é que eu identifico que eu estou numa relação de violência? De maneira geral, toda vez que eu sinto que eu tenho uma sensação de impotência, toda vez que eu estabeleço uma relação onde eu me sinto impotente, onde o outro cerceia de alguma maneira esse espaço de alteridade com o outro, esse espaço de produção, né, de subjetividade, de sujeito, de sentido, eu estou numa relação de violência. A gente fala isso e existe um quê de verdade nisso, mas a gente também tem que ter muito cuidado quando a gente fala, fulano é psicopata, fulano é isso, aquilo, outro,
para não generalizar e até muitas vezes cometer, como é que eu vou dizer assim, injustiças. Porque o sofrimento, ele é do humano, né? O sofrer faz parte da existência, isso a gente não consegue retirar, né? Porém, o sofrimento como adoecimento, como disse o Guilherme, ele é produto de uma série de coisas. Muitas vezes, aquele que perpetua a violência é também uma vítima dessa violência. Ele está reproduzindo modelos de violência. A quem buscar? Aqui na universidade nós temos vários programas e várias ações. Eu queria falar, né, eu acho que é importante a gente falar, a Rosinha, aliás, pode falar muito melhor do que é o SPA, Serviço de Psicologia Aplicada, que é o espaço ligado ao Departamento de Psicologia, mas a gente tem, desde a reitoria, nós temos, como o Guilherme disse, no Centro de Educação, um espaço de acolhimento. Um dos programas mais importantes que nós temos, inclusive Rosinha vai apresentar nesse congresso, que é o PRPS, Programa de Resiliência e Prevenção ao Suicídio. O suicídio, Marco, a gente nem abordou muito aqui, mas é um fenômeno que ele é extremamente, como é que eu vou dizer, extremamente arrasador. Ele nos move, nos comove muito de perto. Mas o suicídio, ele não é um fenômeno só dos alunos. É um fenômeno, é quase uma epidemia, sobretudo a partir da Covid-19. A gente precisa falar do suicídio. Existe muito polêmica sobre o suicídio, mas de uma maneira científica, de uma maneira correta, sem sensacionalismos, mas a gente precisa falar do suicídio, porque o suicídio ele é o ápice de toda uma configuração de um modelo de sociedade, de relacionamento, de cultura, que produz violência. Porque a grande questão, só para fechar mesmo assim, sem querer ser reducionista já sendo, o que a gente vive é uma escassez, uma escassez de produção de sentido. A existência hoje é algo que carece de sentido, né? Hoje a gente não encontra modos de se relacionar, espaços de se relacionar que potencialize a vida, que potencialize a arte, que potencialize o encontro, que potencialize o afeto. A gente encontra espaços, como diz o Byung-Chul Han, espaços de uma sociedade do cansaço, espaço de uma sociedade da performance, espaço de uma sociedade da produtividade. A gente precisa parar e falar sobre isso. Há muito tempo a psicologia saiu da ideia de que tudo é intrapsíquico, né? É um botãozinho que não está funcionando, é a medicação que vai te colocar no trilho. Não é. Nós somos sujeitos psicossociais. Não existe um sujeito que ele não seja psicossocial, que não seja social. A gente tem que questionar essa sociedade que produz esses modos de subjetivação. Essa sociedade, muitas vezes, perversa. O Byung-Chul Han, ele diz uma coisa que é extremamente interessante. Ele diz o seguinte: o algoz de nós somos nós mesmos. Diferentemente na sociedade do controle, que o Foucault falava, ele vai falar que a sociedade do cansaço, a sociedade do espetáculo, nós nos imputamos isso. E imputamos a exaustão. Gente, exaustão é quando a gente extrapola todos os limites, inclusive físicos. Então, precisamos parar, inclusive, desse modelo reducionista, muitas vezes positivista, intrapsíquico, de dizer que o problema é o indivíduo. Não existe um indivíduo se não existir uma sociedade e uma cultura. Então, a gente tem que trabalhar nesse ínterim, de questionar essa cultura, esses modos de produção e encontrar, e a universidade tem feito isso. A UFPE, apesar de todas as dificuldades, inclusive dificuldades financeiras que a gente está se recompondo, de pessoal técnico, de professores, tudo, mas a Universidade Federal ela tem sim se preocupado em olhar para a saúde mental. Talvez pudesse ser mais ou menos, mas ela tem preocupado em olhar. E algumas pessoas como nós, e outros tantos que não estão aqui, professores, técnicos, eles têm sim desenvolvido atividades. Agora, infelizmente, são atividades fragmentadas, que a gente espera que no momento posterior possa ser coordenada a partir dessa política de saúde mental da universidade. Tem muita gente que demanda cuidado. E como Rosinha aí falou, eu queria finalizar aqui falando do Leonardo Boff. Leonardo Boff, ele disse que cuidado é mais do que um ato, é uma atitude.
né? Pensar cuidado como um modo de existir no mundo, um jeito de se relacionar com o mundo, com o outro, e inclusive com o meio ambiente e a própria natureza. É isso. Bom, a gente chegou ao fim desse Trilhas da Democracia com já a expectativa de organizar uma próxima discussão, num tempo breve, sobre a incidência do suicídio, né? Mas eu gostaria de encerrar esse Trilhas da Democracia especial do Dia do Professor e da Professora, chamando a atenção para o fato de que é preciso enfrentar o sofrimento, o adoecimento das pessoas, de homens, mulheres, de seres humanos, de pessoas dentro e fora da universidade. Mas eu já tive a oportunidade de conversar isso com o Guilherme fora de uma lógica punitivista. E, a propósito disso, a partir do próximo domingo, Trilhas da Democracia terá uma série especial sobre e contra a onda punitivista que caracteriza as nossas sociedades, a sociedade brasileira, mas as sociedades de maneira geral, trazendo aqui em 4 domingos, né, seguidos, pessoas acadêmicas, mulheres, 4 mulheres, que caracterizam a sua ação acadêmica, a sua reflexão, a sua ação política, nesse sentido de denúncia do punitivismo. A professora Vera Malaguti, a professora Marília Montenegro, a professora Vera Andrade, e uma das primeiras a denunciar o punitivismo, tendo sofrido na pele a violência da ditadura de 1964, a psicóloga Cecília Coimbra. Então, eu encerro esse Trilhas da Democracia especial do Dia do Professor e da Professora, parabenizando todos e todas as professoras espalhados pelo Brasil, do nível superior do ensino fundamental, médio, da creche, não é? Dizendo que esse dia é um dia de reflexão, de luta, de comemoração também, não é? Então, parabéns, professores e professoras, e até uma próxima oportunidade. Até lá. Muito obrigado, Darlindo, Rosinha e Guilherme. Parabéns a vocês também. Obrigada também. Um abraço.